Pai, nós nos achegamos à Tua presença uma vez mais, e agora em especial para encomendarmos esse tempo em Tuas mãos e rogar que o Senhor dirija, desde o momento em que abrirmos a Tua palavra e a lermos, até o momento da explicação, ó Deus, dessa pregação, a que o Senhor poderosamente, por intermédio do Teu Santo Espírito, nos convença das verdades contidas na Tua palavra. Nós queremos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez aqui só reforçar, é bom ter aqui a nossa irmã Inês, acompanhada aí da mãezinha, né? Seja bem-vinda, diz para ela que ela é bem-vinda aqui, direto de Astorga, não é isso? Se você não souber onde fica Astorga, é no Brasil, tá bom? Isso, é lá no Paraná, boa terra. Então seja bem-vinda em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 11, leremos os versículos 8 até o versículo de número 16. Hebreus 11, 8 a 16. Hoje queremos começar um tempo de meditação sob o tema A Caminho da Pátria Celestial. Então, hoje nós contemplaremos à luz da palavra de Deus a realidade da promessa da pátria celestial. E depois, nos próximos domingos, iremos descobrir como fazermos parte dessa pátria, como podemos nos encaminhar para lá e quais são os eventos que precedem esse grande evento do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa série será escatológica, ou seja, olharemos para frente, para o futuro, para aquilo que está por vir. Hebreus 11, 8 a 16, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, leia-se, voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Louvado seja o Senhor, amém? Muito bem, estamos na abertura da nossa Semana da Pátria. Já na abertura do culto, lhes compartilhei sobre os nossos anseios. Eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão e que são cidadãos brasileiros, amam essa pátria, almejam para essa pátria uma pátria livre da corrupção, livre da imoralidade, uma pátria onde possamos viver, criar nossos filhos, criarmos nossos netos
como um local onde, acima de tudo, Deus seja honrado e exaltado. Eu sonho ainda para a nossa nação um lugar feliz, um lugar abençoado. No entanto, meus amados irmãos, sabemos que a única esperança para nossas vidas e, consequentemente, a única esperança para nossa pátria tem nome, é Jesus. Fora de Jesus nós não podemos esperar boas coisas, porque por mais que uma pessoa tenha bons princípios, sejam éticos ou morais, quem de fato pode transformar uma vida e impulsioná-la a batalhar por aquilo que é correto, é uma vida transformada por um encontro pessoal com Jesus. Eu falo aqui com cristãos ou não? Todos vocês já alcançaram essa graça? Já foram transformados por essas verdades? Repito mais uma vez o que disse no início dessa mensagem, no início do nosso culto: o Senhor espera de vocês os melhores cidadãos que pisem e caminhem por essa terra. Deus espera que os cristãos brilhem como luz e salguem como sal. É muito contraditório vermos cristãos se alegrando, ou quem sabe se animando, com toda e qualquer situação, seja ela ideológica ou política, que se levante. Irmãos, se estamos aqui para brilhar, se estamos aqui para salgar, não importa se você se inclina mais para a direita, para a esquerda, ou para o centro, ou para qualquer outra direção, na realidade nós não podemos estar conformados com esse mundo, seja qual for a direção que você penda. A única esperança para a nossa nação é Jesus. Por isso que precisamos nos despertar, para anunciar e levantar bem alto essa bandeira: Jesus Cristo, esperança única para a nossa nação. Por mais que almejemos por uma pátria justa, por mais que sonhemos em um excelente lugar para que nossos filhos e netos e bisnetos cresçam, os nossos olhos não podem estar fitos somente nesta vida. Sabe por quê? Moisés já dizia no Salmo 90 que a duração da vida de uma pessoa é 70, 80 anos. O que passa disso, canseiro e enfado. Quando nós comparamos que seja os 80 ou os 90 anos, ou os 100 anos que alguns podem alcançar, ou quem sabe alguns que passam de um século de vida, o que é isto quando comparado com a eternidade? É uma migalha. Irmãos, nós não podemos estar fitos e centrados e confiantes única e tão somente em nossa passagem humana nessa terra, porque por mais que vivamos, isso é ínfimo quando comparado com a eternidade. Os teus olhos não podem estar fitos única e tão somente nessa pátria terrena, mas os teus olhos precisam estar fixos na pátria futura, na pátria celestial, que o Senhor tem reservado para todos aqueles que creem em Jesus. Meus amados, o tempo vivido nessa terra serve para que nós, quando abrimos os nossos olhos e despertamos que não estamos simplesmente limitados a uma vida terrena, quando a gente começa a olhar para o futuro, quando a gente começa a contemplar a pátria celestial, quando começamos a olhar e a contemplar um futuro promissor, que se resume a uma eternidade com Deus e com Cristo, isso começa a influenciar a nossa vida terrena. Quando eu tiro os meus olhos da terra e coloco nas coisas do alto, tiro os meus olhos das coisas finitas e coloco nas coisas eternas, isso começa a transformar a minha forma de ser, de agir e de viver. Começa a modificar a tua vida financeira. Sabe por quê? Porque a gente começa a perceber uma grande verdade. A verdade de que quando eu ajunto coisas nessa terra,
As coisas que eu ajunto nessa terra, já dizia Jesus, serão o quê? Corroídas. Corroídas pela traça, pela ferrugem. Mas quando eu começo a investir nas coisas celestiais, essas coisas são o quê? Eternas, perduram. É por isso que eu fico feliz quando eu vejo alguém que tem suas propriedades, que tem seu patrimônio, que tem uma vida bem-sucedida, olhando e agindo como hoje nós fizemos numa ação social, investindo a sua vida, investindo os seus recursos, porque sabe que não está investindo simplesmente na construção e no erguimento de um patrimônio que se corroerá, mas está investindo em vidas, em almas que perdurarão por toda a eternidade. Amém ou não? É assim. Olhar para o futuro, olhar para a pátria celestial, olhar para as coisas do alto, começa a mudar a nossa forma de ser e agir, começa a influenciar diretamente na sua vida espiritual. Porque quando nós sabemos que a nossa vida não está limitada simplesmente a essa terra, mas que um dia estaremos diante do Senhor dos Senhores e prestaremos a Ele contas de nossas vidas, isso nos impulsiona a viver uma vida de santidade, uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais aos pés do Senhor. Nota como olhar para a pátria celestial começa a modificar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Nós acabamos enfrentando melhor o sofrimento, porque nós sabemos, conforme a palavra de Deus nos diz, que as aflições do tempo presente, por maiores que sejam, não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa vida não está limitada a esse tempo. Por mais que vivamos e por mais excelência que tenhamos no domínio e quem sabe na saúde do nosso corpo físico, a vida terrena é limitada a uma duração que tem um final. Mas o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito é eterno. E para sempre gozaremos, se cremos em Jesus, de uma eternidade gloriosa com o Pai. Mas se rejeitarmos a Ele, é triste lhe dizer, da ausência eterna de Deus e da impossibilidade de qualquer tipo de negociação, porque em Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso, automaticamente, instantaneamente vem o juízo. Quem creu, terá a vida. Quem não creu, jamais verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olhar para o futuro acaba mudando a nossa perspectiva da morte. Quantos aqui tem medo de morrer? Eu ouvi amém, hein? Quantos tem medo de enfrentar a morte? Tem gente que tem pavor. Sabe por quê? Exatamente. Por não saber o destino. O que vai acontecer no momento em que eu fechar os olhos nessa vida? Quando eu começo a olhar para as coisas do alto, pensar na pátria celestial, isso muda a minha perspectiva sobre a morte. E a gente pode declamar como o apóstolo Paulo declamou: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, ganho, porque a morte será o ponto de encontro com o nosso Pai Celestial, quando contemplaremos o nosso Jesus e quando para sempre com Ele estaremos. Louvado e bendito seja o Senhor. Quero te convidar a olhar então para a palavra de Deus e para essa perspectiva sobre a pátria celestial. Vamos tirar um pouco os olhos daqui dessa terra. Amamos o Brasil, amém ou não? Eu amo ser brasileiro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a possibilidade de sair, de visitar outros países. Deus já me deu a bênção, a graça de já percorrer por cerca de 15 países, conhecer outras realidades, outras culturas, outros povos, outras línguas. Mas sabe qual é a coisa que eu mais almejo? É quando eu tenho nas minhas mãos já
a passagem de volta. Quando eu sei, eu vou aterrissar em Guarulhos ou em Congonhas no dia tal, hora tal. E chegar aqui e minha esposa está me esperando com um cafezinho com leite e com um pãozinho francês. Porque o pãozinho francês você não encontra igual ao nosso, nem na França. Isso, pãozinho francês é igual ao nosso, é lindo, cafezinho com leite. Irmãos, ô pátria abençoada, ô lugar bendito. Eu digo para vocês, eu amo essa nação, eu amo o hino, eu amo as cores. O verde da nossa bandeira, meu Deus, até corintiano vibra quando olha para o verde da bandeira. Ô nação abençoada, é ou não é? Povo lindo, povo extrovertido, feliz, contente, hospitaleiro. É tão diferente de vários lugares que você chega e as pessoas te olham de cima para baixo. Mas irmãos, vamos nos desligar um pouquinho dessa pátria terrena e vamos colocar os nossos olhos na pátria futura. Eu começo como primeiro ponto da minha mensagem hoje dizendo o seguinte: eu quero falar para vocês sobre a certeza. Certeza. Se você quiser usar sinônimo, utilize. Segurança, convicção. Mas eu quero falar sobre a certeza da pátria celestial. É vero, é verdadeiro. Esteja certo disso. Há uma pátria celestial. Eu quero em primeiro lugar falar sobre essa certeza, e é isso que encontramos no comecinho do texto que nós lemos. Está ainda aí aberto em Hebreus 11, veja o que diz no versículo 1 e 2. Hebreus 11, 1 e 2, que é como começa o texto bíblico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os dois primeiros versículos nos falam sobre fundamento seguro, nos falam sobre convicção, nos falam sobre certeza, porque tudo isso está pautado em uma palavrinha pequena, porém poderosa: fé. Fé é isso, é certeza, é convicção. E a Bíblia diz que é por essa fé que os antigos alcançaram testemunho. Por isso eu quero mais uma vez dizer, nesse primeiro momento eu quero falar sobre a certeza da pátria celestial, convicção da pátria celestial, segurança da existência de uma pátria celestial. Primeiro porque todos os heróis da fé, e leia-se, entenda-se, heróis da fé, toda essa relação contida no capítulo 11. Nós contemplamos aqui no capítulo 11 muitos homens e mulheres de peso, muitos nomes de pessoas que viveram pela fé, que viveram com essa convicção. Portanto, a certeza da pátria celestial está pautada em primeiro lugar nos heróis da fé que tinham certeza da pátria celestial. Quando olhamos para o exemplo dessas pessoas relatadas, narradas nesse capítulo 11, nós podemos ver que esses heróis da fé tinham certeza da pátria celestial. A fé não admite dúvidas, a fé não admite incerteza, e foi a fé que moveu a vida desses que tinham em comum o quê? Uma expectativa futura, uma expectativa que viria além deles, uma expectativa, mas mais do que uma expectativa, uma certeza da existência de uma pátria celestial. Abraão obedeceu porque creu. Por que que Abraão sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra desconhecida, obedecendo a uma ordem de Deus? Porque Abraão tinha convicção de uma pátria futura, de uma pátria celestial. Olha o que diz o versículo 10 de Hebreus 11: porque esperava. Abraão saiu e se moveu com fé, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é quem? É Deus. Então, meus amados, tenha certeza da pátria celestial.
Essa certeza, em primeiro lugar, ela é pautada na fé dos nossos pais da fé, na fé desses heróis da fé, na fé de Abraão, por exemplo, mas não somente de Abraão, de todos esses que aqui estão relatados: Abraão, Abé, Noé, Sara, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Olha o que diz no versículo 13 de Hebreus 11: todos estes, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Abel, todos estes morreram na fé, e morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estes heróis da fé tinham consciência: a nossa vida nessa terra é passageira, nós estamos como estrangeiros e como peregrinos, nós somos brasileiros. Tem brasileiro aqui? Mas sabe que, além de sermos brasileiros, nós somos cidadãos de uma pátria celestial, uma pátria que nós ainda ansiamos, uma pátria onde nós ainda não pisamos, e como brasileiros estamos de passagem nessa terra, indo rumo à pátria celestial. E a mesma convicção que moveu Abraão, que moveu Isaac, Jacó, Noé, Abel, Moisés, Sara e tantos outros, tem que ser a convicção que esteja no seu coração. Nossa vida não termina nessa terra, mas nós podemos sim viver a expectativa de uma eternidade, e de uma eternidade gloriosa na presença de Deus, o nosso Salvador. Amém ou não? Eu anseio por esse dia, eu anseio por jamais desfalecer-me na dúvida ou na incerteza, mas continuar sabendo que, em primeiro lugar, conforme eu lhes disse, há uma certeza de uma pátria celestial. Essa certeza é pautada primeiro na fé e no depoimento que nós acompanhamos aqui dos nossos heróis da fé. Mas não foram só eles que nos passaram essa convicção. Jesus também nos assegurou a existência da pátria celestial. Jesus, o nosso Salvador, não se omitiu acerca desse tema. Quando nós olhamos as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, abra sua Bíblia lá se quiser acompanhar a leitura. Se não, os nossos maravilhosos irmãos da mídia nos ajudarão. Está lá no Evangelho 14, de 1 a 3, Evangelho de João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem é que está falando? Jesus. Não somente os heróis do passado, do Antigo Testamento, afirmaram a convicção da pátria celestial, mas agora é Jesus quem está nos afirmando. Não se turbe. Versículo 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. E aí ele complementa dizendo: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem tem essa esperança? Eu tenho, e não podemos perder. Há uma certeza de uma pátria celestial. Essa certeza é pautada nos heróis da fé que já se foram, mas essa certeza também é pautada nas palavras de Jesus, porque Jesus assegurou a existência da pátria celestial. Jesus não dá margens para dúvidas, ele afirma categoricamente que se não houvesse uma pátria, ele teria dito. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E nós sabemos que Jesus não mente, amém? Ele é a verdade, ele é a encarnação da verdade. Mas, amados, não somente podemos ter a certeza da pátria celestial, porque os antigos, os heróis da fé, os do Antigo Testamento afirmaram, não somente porque Jesus também afirmou, mas porque após a ida de Jesus, os apóstolos que perpetuaram a mensagem de Jesus também confirmaram.
também afirmaram e ensinaram sobre a pátria celestial. Quero ler 3 versículos bíblicos. O primeiro trecho está em Filipenses 3, 20 e 21. Olha o que diz em Filipenses 3, 20 e 21. Paulo escreve aos Filipenses dizendo o seguinte: mas a nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus, de onde também esperamos quem? Nota a promessa de Jesus: eu vou, mas eu voltarei, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. E Paulo está ensinando: eu estou aqui aguardando a cidade que está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que fará o quê? Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Há uma pátria celestial. A certeza da pátria celestial é pautada na fé e na afirmação dos heróis da fé, mas também é pautada e é segura na afirmação e no ensino de Jesus. Mas também podemos ter essa certeza porque os apóstolos ensinaram sobre essa verdade. Está aqui Paulo falando da segurança de uma cidade, e de uma cidade que está nos céus. Eu anseio, eu almejo, como eu anelo. Tem mais alguém comigo ou não? Amém. E aí eu digo mais uma vez, e ninguém vai cair, é claro: quem vai ficar feliz quando Jesus vir? Diga amém. Não, caíram ainda. Isso. Eu sempre digo para vocês, eu repito, e sempre tem gente caindo, Samuel, tá vendo? É por isso que o Samuel sempre conta as mesmas piadas, porque sabe que alguém sempre vai rir, não é, Samuel? Isso. Irmãos, eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz, amém ou não? Amém. Então vamos lá, quem vai ficar feliz quando Cristo voltar? Agora sim, hein? Quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Louvado e bendito seja o Senhor, amém. Olha o que diz em 2 de Pedro 3, 12 e 13. 2 de Pedro 3, 12 e 13. Na 2 de Pedro 3, 12 e 13 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, e agora você só que pode responder isso, eu não respondo por você, eu respondo por mim. Mas o Pedro, nosso amado irmão Pedro, está dizendo: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Você está incluído nesse nós? Eu não posso dizer se você está, eu respondo por mim. Mas só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Mas veja o que diz Paulo, ainda ensinando aos Coríntios, 2 de Coríntios 5, 1 e 2. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 1 e 2. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. E onde ela fica? Nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, e a nossa habitação que é do céu. A certeza da pátria celestial, ela é alicerçada e apoiada, em primeiro lugar, pelo testemunho de quem? Dos antigos, dos heróis da fé, de todos aqueles que viveram caminhando, andando como peregrinos, como estrangeiros, mas que ansiavam, anelavam e sabiam que no futuro haveria uma pátria celestial. Entre esses está quem? Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Mas não somente temos a certeza da pátria celestial pela afirmação desses antigos, mas podemos também crer na existência da pátria celestial, porque quem afirmou também? Jesus.
E nós não duvidamos de Jesus. Mas também, em terceiro lugar, reafirmamos a certeza, porque não somente os antigos, Jesus, mas também quem? Os apóstolos afirmaram a existência de uma pátria celestial. Portanto, irmãos, é certo, é seguro, é verdadeiro, não podemos duvidar. Há uma pátria celestial. E quem pode dizer amém? É para lá que eu quero ir. Eu não sei quantos irão comigo, mas eu sei que eu vou. Cida, você vai comigo? Amém, amém. Tainá? Amém, isso, pelo menos minha família está dizendo que vai comigo. Não sei vocês, quem vai comigo? Amém. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, não somente vamos ver sobre a verdade da pátria celestial, a certeza da pátria celestial, mas em segundo lugar, agora nós queremos contemplar a glória da pátria celestial. Há uma certeza de que há uma pátria celestial. Os antigos, Jesus e os apóstolos afirmaram. Mas agora eu quero falar sobre a glória da pátria celestial. A palavra de Deus não nos deixa à mercê da nossa imaginação. Como será que é a pátria celestial? Como será que vai ser lá? Ela não nos deixa à mercê das nossas conjecturas, da nossa imaginação, que é fértil muitas vezes, e a gente às vezes levado e motivado, quem sabe por gravuras, por ilustrações, por historinhas, por lendas, por fábulas, a gente tem a nossa visão de como vai ser essa pátria celestial. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus. Primeiro, sobre a glória da pátria celestial, eu quero falar sobre a glória do local. A gente vai dar uma olhadinha como vai ser o local onde essa pátria está. Porque se eu fosse falar do Brasil, uau! Brasil é fantástico, quanta natureza, quantas paisagens. Eu sei que às vezes você tem ali muita vontade de ir para fora do Brasil, mas o que tem de coisa linda nesse nosso país. Quem já foi para o centro do Brasil? Se você vai por Mato Grosso do Sul, por Tocantins, quanta coisa linda tem. Quanta coisa linda tem lá no interior, no centro das Minas Gerais. Uau, quanto lugar lindo. Eu poderia falar aqui para vocês Capitólio e tantas outras coisas lindas. O litoral do Nordeste, hein? Quando você vai pegando ali desde Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Lençóis Maranhenses, uau, quanto lugar lindo. Mas como será que é a pátria celestial? Vamos ver um pouquinho sobre a glória do local, a glória dessa pátria. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21, nós vamos ler alguns versículos. Poderíamos ler o capítulo 21 inteiro, e vai ser, quem sabe, o seu devocional, tá bom? Amanhã cedo você vai acordar cedinho, antes de qualquer coisa você vai ler Apocalipse 21, para você complementar tudo que você ouviu nessa noite sobre a pátria celestial. Olha o que diz em Apocalipse 21, versículos 1 e 4, primeiramente. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Muitas das coisas que nós contemplamos hoje nessa terra já não existirá no futuro. Mas por quê? Porque tem coisa muito melhor e que Deus fará em novos céus e nova terra. Olha o que diz o versículo 4. Antes de ler o versículo 4, eu quero perguntar: alguém chorou na semana passada por algum motivo? Pode confessar. Chorou? Seja de dor, seja de tristeza, seja de lembranças. Chorou por algum motivo? Ou mesmo que não tenha derramado lágrimas, o teu coração ficou angustiado? Quem já perdeu um ente querido pela morte e já sofreu com isso? Teve perdas na sua vida, não teve? Dá uma olhadinha nesse panorama só do versículo 4. E Deus limpará
de seus olhos toda a lágrima. Uau! O Senhor vai limpar as nossas lágrimas. Não haverá mais morte. Você consegue imaginar isso? A dor que você tem só pela expectativa da perda de um ente querido. A Bíblia está falando que esse local é glorioso, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Micael, esquece, ozonioterapia lá já era, meu irmão. Você não vai levar teus cilindros para lá de jeito nenhum, ninguém mais vai ter dor. Alguém está sentindo dor aqui hoje? Alguma dor? Olha, eu já podia partir para a minha revelação, hein? Deus está me revelando que alguém está com dor aqui. Isso, né? Quem não sente dor, irmãos? Principalmente esse voluntariado abençoado, que dá desde ontem correndo, não é mesmo? E que hoje acordou cedinho. Que horas que acordaram o pessoal da tenda? 6 horas da manhã, carregando, enchendo o caminhão. É bom ser pastor, porque você chega ali e depois fala: gente, amém, estou orando por vocês, maravilha, né? Mas, está vendo, o povo está cansado. Talvez você aí me acompanhando pela internet, ficou em casa porque está cansado. Está lá deitadão agora. Tem alguém deitado aí? Escreve aí no chat, né? Estou deitado, pastor, aqui te ouvindo agora. Será que alguém vai confessar? Não sei. Mas você consegue imaginar um local como esse? Sem dor, sem morte, sem pranto, sem choro, sem lamento, sem clamor. Ah, irmão, se eu dissesse para vocês, eu conheço um lugar desse, quem quer ir comigo? O que vocês diriam? Estou dentro, amém ou não? E por que você talvez ainda não comprou o teu passaporte para lá? Comprou? E o pastor vai vender passaporte para lá? Não. Sabe por que não? Porque o preço já foi pago. E o preço foi pago na cruz do Calvário. Não nessa daqui que é bonita, mas naquela cruz há 2000 anos atrás. Cristo lá levou em seu corpo os nossos pecados, derramou o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos já creram? Amém. Olha o que diz o versículo 19, 20 e 21. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Imagina se nós colocássemos aqui nos muros da IBEG pedras preciosas. Quanto tempo durariam essas pedras aqui no Boa Vista? Era botar hoje, amanhã já não tem nenhuma, não é mesmo? Mas olha, a cidade tem fundamentos com pedras preciosas. E aqui vai descrevendo pedras que eu nem tinha conhecimento, que eu nunca toquei, nunca vi. E talvez você também não. Talvez você almejasse um dia ter uma pedrinha dessa. Olha o que diz no 19: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, e jacinto e ametista. Alguém tem uma pedra dessa legítima em casa? Não diga, não diga. Não diga, porque senão, né, você vai revelar aqui, alguém pode querer fazer uma visitinha para você, né? Não, aqui é só gente boa, amém ou não? Sabe por quê? É só gente boa, entre aspas, que vai entrar no céu. E sabe quem é o bom que entra no céu? Aquele que é bom porque lavou o seu coração com o sangue do Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E olha como eram as portas, hein? 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Uau! Está vendo um pouco da glória da pátria celeste? Primeiro nós vimos a certeza da pátria celeste. A certeza da pátria celeste está pautada em quê? No testemunho dos heróis da fé, de Jesus e dos apóstolos.
Mas agora estamos vendo a glória dessa pátria celestial. A glória que a gente observa no local, na descrição do local. Só por essa descrição eu já almejaria e desejaria estar lá. Só que eu quero falar também sobre a glória do dono dessa pátria. A glória do local, que já seria um tremendo de um atrativo. Mas quem é o dono? Quem é o artífice? Quem é o construtor? A quem pertence essa pátria celestial? Vamos ver um pouco da glória do dono? Olha o que diz em Apocalipse 21, de 22 a 25. E nela não vi templo, porque o seu templo é quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E quem mais? O Cordeiro. 23, a cidade não necessita de sol nem de lua. Por quê? Para que eu preciso de sol e para que eu preciso de lua? Aqui diz que eu não precisarei de sol nem de lua, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. O local glorioso, onde a glória de Deus e de Jesus já ilumina todo esse local. 24, as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Fecha aí, vai escurecer. Está escurecendo, não é assim que a gente faz em casa? Está escurecendo, fecha a janela, passou o cadeado no portão, não é assim? O medo que paira, lá não vai ter noite. Lá só vai ter a glória do dono dessa cidade, a glória de Deus, a glória de Jesus. Oh, local maravilhoso. Oh, irmãos, a glória da cidade é atestada só no local, mas muito mais ainda pelo dono do local, por aquele que fez o local. Olha o que diz em Apocalipse 22, 1 a 3. Virando a pagininha em 22, 1 a 3, diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá choro, nem pranto, nem morte, nem doença. Lá nunca mais haverá escuridão. E lá nunca mais haverá maldição contra alguém, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Tem servo aqui? Está disposto a ir para esse local glorioso? Tem certeza dessa pátria celestial? O que está achando sobre a glória dessa pátria celestial? Porque a glória não somente está no local, está no artífice, no dono, no construtor, mas há também a glória dos habitantes da pátria. E aqui eu não quero te seduzir, não quero de forma alguma te comprar, mas dá uma olhada em quem vai habitar lá. Eu sei que eu vou, e não estou falando por soberba nem orgulho. Estou falando por convicção e certeza que todo aquele que um dia entregou-se a Jesus pode ter, mais do que pode, deve ter. Olha o que diz sobre a glória dos habitantes da pátria celestial. Abra na 1 de Paulo aos Coríntios 15. 1 aos Coríntios 15, 42 a 44. E depois veremos de 51 a 53. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 de Paulo aos Coríntios 15, 42 a 44, e depois 51 a 53. 42 diz: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. Irmãos, esse corpo é corrupto, ele se degrada, ele fede. Dá aí dá uma cheiradinha aí. Está agradável? Fica nesse estado sem tomar banho
e faz a mesma coisa, chega assim daqui a 2 dias. Nem você se aguenta. É ou não é? Esse corpo apodrece. Eu não sei quantos de vocês já participaram de uma exumação. E eu me recordo até hoje quando fui participar da minha mãe. O que tinha ali? Ossos. O corpo físico dela havia se corrompido, mas a sua alma e o seu espírito, gloriosos na presença do Senhor. Amém ou não? É assim, a certeza que a gente tem, a convicção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Um dia, aquele corpo da minha mãe, que hoje está dentro de uma caixinha, só os ossos, será ressuscitado. E será ressuscitado incorrupto, glorioso, vigoroso. Amém ou não? Essa é a esperança que nós temos com aqueles nossos que já se foram. Essa é a esperança que deve nos mover. E olha o que diz em 51, 52 e 53. Porque essa esperança não é só para os que foram. Olha o que diz em 51, 52 e 53, do mesmo capítulo 15 de 1 de Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, traduzindo, morreremos. Mas uma certeza Paulo dá, é que todos seremos transformados. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E quando isso vai ocorrer? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Esse momento que eu estou olhando para vocês, você já piscou o olho quantas vezes? Piscou. Já brincou? Vamos ver quem pisca primeiro? Mas não brinca agora não, tá? Deixa para depois. Mas o que acontece? A gente pisca, e é o que a Bíblia está dizendo, é que num momento, num abrir e fechar de olhos, numa piscadela dessa, alguns estão com o olho tão pesado que estão piscando, está ficando já fechado, né? Acorda, desperta, mas vamos lá, acorda. Mas o que acontece? Paulo está dizendo que vai ter um dia em que numa velocidade tão grande como uma piscada de olho, soará a trombeta. Soará a trombeta. Eu podia ter combinado, né? Com o pessoal da mídia, toca a trombeta agora. Mas, Samuel, toca a trombeta daí, vai, Samuel. Era melhor ter ficado sem essa, né? Se for essa trombeta, ninguém vai, né, Roberto? Ninguém vai. Mas numa piscadinha de olho, no toque da trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Olha a minha mãe ressuscitando. Quantos aqui já perderam um ente querido, salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro? Diga amém. Olha o teu parente aqui ressuscitando. Olha o teu pai, olha a tua mãe, olha o teu irmão, olha o teu cônjuge ressuscitando. E olha o que a Bíblia diz, que eles ressuscitarão incorruptíveis. E nós, no contexto de Paulo, nem todos morreremos, mas alguns de nós estaremos vivos. Vamos supor que fosse agora, tocou a trombeta de Samuel, não, a trombeta de Samuel, tocou a trombeta de Jesus, os mortos ressuscitam, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque convém, 53, que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Sabe, a glória da pátria celestial está no local que é glorioso, está no artífice, no construtor e no dono que é glorioso, mas estará também nos habitantes dessa pátria celestial, que tal qual Jesus, estarão com seus corpos ressuscitados, transformados, vigorosos, incorruptíveis, sem mancha, sem ruga, onde nunca mais haverá choro, pranto, dor,
porque tal qual como ressuscitado e glorioso Jesus estará, ali também estaremos gozando de um corpo incorruptível e glorioso por toda a eternidade. Eu só posso dizer, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quanta esperança gloriosa, a certeza da pátria celestial, a glória da pátria celestial. E eu me encaminho para o final, falando sobre o cidadão da pátria celestial, mais especificamente. A cidade é certa e segura, é gloriosa, mas eu quero pegar agora os habitantes e trazer como um ponto-chave para a nossa meditação. Eu quero falar sobre o cidadão da pátria celestial, porque fazer parte da pátria celestial é literalmente questão de vida ou morte. Eu gosto de perguntar, é um exercício, mas que você não deve responder igual uma boiada que vai. Eu gosto de perguntar para você refletir e me dar uma resposta. Quantos aqui, de fato, creem que farão parte dessa pátria celestial? Diga amém. Você tem convicção disso? Isso é caso de vida ou morte, gente. Não é para pensar, não é para duvidar, não é para conjecturar, não é para deixar para depois. É caso de vida ou morte. Precisamos olhar para Jesus e decidir buscar nele o meio para a nossa reconciliação com Deus e obtenção da nossa cidadania celeste. Diante da realidade da pátria celestial, revelada por Cristo, e da pergunta de como lá chegar, a resposta pura e simples de Jesus está lá em João 14. Quando Jesus afirma acerca da convicção da pátria, dizendo: não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí o Tomézão faz uma pergunta. Está lá em João 14, versículo 5. O Tomé chega e faz uma pergunta, e a pergunta de Tomé é simples: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, você pode ler comigo? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, amém ou não? É só por Jesus. Por isso você que está aí dizendo amém desde o começo, eu vou lá, estou lá, vou subir. A minha pergunta é: já cresces em Jesus como teu único Salvador? Já está trilhando esse caminho? Já se arrependeu dos teus pecados? Porque sem arrependimento de pecados ninguém nunca verá o Senhor. A Bíblia está lá dizendo: quem crê no Senhor terá a vida, quem não crê jamais verá a vida. O Evangelho pregado por Paulo anuncia um Cristo crucificado. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, segundo as Escrituras, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está no céu, amém ou não? E está dizendo: vinde a mim. Você já abraçou essa fé? Você tem certeza que você será um cidadão da pátria celestial? Porque o cidadão da pátria celestial, eu volto para encerrar a mensagem para o texto em que eu comecei, Hebreus 11. Vai lá para Hebreus 11 comigo. Para você dizer se você é cidadão da pátria celestial, primeiro você precisa se enquadrar nessa primeira característica. O cidadão da pátria celestial espera. Espera. Veja o que diz em Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
E por que Abraão saiu da sua terra, habitou em cabanas? Para ele estava tudo bem, porque ele sabia que a promessa estava voltada para um futuro. E olha o que diz no versículo 10: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Somente se espera por algo quando se crê nesse algo. Você de fato crê? Crê nessa pátria? Você de fato crê que Jesus Cristo um dia virá te buscar de fato? Você crê nele como sendo o único e suficiente Salvador da tua vida? Porque só se espera se você crê. Segundo lugar, o cidadão da pátria celestial não somente espera, mas ele busca. Veja o que diz os versículos 13 e 14. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram de forma clara a quem quer saber, a quem quer ver, a quem pergunta, a quem duvida. Eles claramente mostram que o quê? Buscam uma pátria. As pessoas ao olhar para você, as pessoas que acompanham os seus passos, o seu dia a dia, de fato, conseguem compreender, conseguem visualizar que você é uma pessoa que busca essa pátria celestial. Onde os seus olhos estão voltados? O quanto de fato os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas ações demonstram que você é sal, é luz e alguém que almeja, sonha, deseja e busca essa pátria celestial. Teus olhos estão onde? Na terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. O quanto você tem buscado e anelado, porque somente se busca quando se sente atraído e consciente do valor daquilo que se busca. O que é que você tem buscado? Pelo que você tem lutado? Esses heróis da fé não tinham os olhos fixos nessa terra e nas coisas temporais. Quem os observava via claramente que seus olhos estavam no céu. E talvez ninguém perceba, olhando para você, que os teus olhos estão no céu. Em terceiro e último lugar, o cidadão da pátria celestial, não somente aquele que espera porque crê, não somente aquele que busca, porque de fato busca quando está atraído e consciente do valor daquilo que ele está buscando. E se o céu para ti é glorioso e desejável, você tem que buscá-lo. Os teus pensamentos, a tua forma de ser e agir precisa direcionar os outros a olharem para o alto e para Jesus. Mas em terceiro lugar, o cidadão da pátria celestial não somente espera e busca, mas ele deseja. 15 e 16 do capítulo 11. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Se os olhos deles estivessem na terra, se os olhos estivessem como a mulher de Ló, lembra? Sai, olha para frente, não olha para trás. Mas o coração dela estava nas coisas terrenais.
Mas esses aqui, a Bíblia nos diz que eles partiram porque esperavam, criam, porque eles desejavam, tinham convicção daquilo que eles buscavam, mas eles desejavam. 16 diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Somente se deseja quando se tem convicção de que o que se deseja trará de fato prazer e realização. Esperar parece que é algo passivo. Quando diz buscar, temos a impressão de algo ativo. Mas quando fala desejar, eu tenho a concepção de algo intenso, a ponto de nos mover a não querer outra coisa e não lutar por outra coisa do que estar nessa pátria celestial. Eu concluo hoje, nessa noite, dizendo que estamos na Semana da Pátria, sim. E por mais que almejemos uma pátria terrena, justa, isenta de corrupção e de imoralidade, os nossos olhos não podem estar fitos somente nessa pátria e nessa vida. O tempo vivido nessa terra e nessa vida é ínfimo quando comparado à eternidade, ao que está por vir. E a vivência que poderemos ter na pátria celestial ou distante de Deus, no fogo do inferno. Por isso, pensar na pátria celestial é caso de vida ou morte. Desejar a pátria celestial é não ter os olhos fixos nesse mundo, é pensar nas coisas de cima. Desejar a pátria celestial traz resultados maravilhosos. E nós lemos o versículo 16 e eu quero com mais calma agora te ler a segunda parte. Olha o que diz em Hebreus 11:16. Na primeira parte diz: agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso, ou seja, porque desejam uma pátria celestial, porque esperam, porque buscam e porque desejam. Olha que resultado maravilhoso. Porque buscam a pátria celestial, é por isso também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha daquele que espera. Deus não se envergonha daquele que busca. Deus não se envergonha daquele que deseja. E Deus não somente não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Sabe por quê? Porque para estes que esperam, que buscam e que desejam, Ele já lhes preparou uma cidade. Amém ou não? A minha pergunta é: Deus tem se envergonhado de você? O que você está buscando exatamente agora? O que é que tem motivado a tua vida? Onde estão os teus olhos? Somente nas realizações das coisas terrenas? Onde está o teu sonho? Onde estão os teus planos? E eu sempre digo, porque você quer prosperar na tua vida? Porque você quer um melhor reenquadramento na tua carreira profissional, para ser reconhecido, para aumentar teu patrimônio, para ter uma vida mais sossegada, para dizer: cansei de trabalhar, quero só agora sombra, água fresca e sapato largo e folgado no meu pé. Onde estão os teus olhos?
Irmãos, esses heróis da fé desejavam a pátria celestial, e Deus lhes preparou uma cidade. Porque esses heróis da fé desejavam a pátria celestial, Deus não se envergonhava deles. Sabe, o amor do mundo pode fazer com que Deus se envergonhe de nós. Não me interpretem mal, eu não estou dizendo para você cruzar seus braços e não almejar nada mais na sua vida. Lute por sucesso, lute para se reenquadrar melhor. Seja um melhor cidadão nesse Brasil onde Deus te plantou, mas que os teus ideais não estejam simplesmente fixados nessa terra. Que você não ajunte somente tesouros nessa terra, porque a traça e a ferrugem vão corroer, mas que você invista no reino celestial. Aqui um dia lá na glória, você possa olhar para aqueles que passaram por você e que foram influenciados por você, porque a tua cabeça não estava aqui na terra, a tua cabeça estava no céu, e você os impactou, você os influenciou, você os trouxe ao conhecimento da verdade, seja através da tua palavra pregada, seja através do teu testemunho demonstrado, seja através da tua ajuda financeira para que outros chegassem ao conhecimento da verdade, como vimos aqui, pastor Vanderlei se alegrando naquela reunião no meio do Amazonas, onde as Bíblias estavam sendo entregues na língua nativa de cada um daqueles, porque teve gente que investiu recursos, investiu tempo, para que outros pudessem chegar ao conhecimento da verdade. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem feito em nome de Jesus? Se desejarmos essa pátria celestial, Deus não se envergonhará de nós. E eu não quero ser motivo de vergonha para o Senhor, amém ou não? Eu não quero ser motivo de vergonha, de chacota para o Evangelho. Eu quero ser alguém de quem Deus se orgulhe, de quem Deus não se envergonhe. O Brasil é terrenal e provisório, mas o céu é nosso destino final, onde está nosso prêmio e recompensa. E como se tudo isso já não fosse suficiente, eu quero te apresentar o último quadro antes de louvarmos a Deus com um cântico que vai nos trazer exatamente os olhos para essa passagem bíblica. Apocalipse 5, 12 e 13. Já quero convidar o pessoal do grupo de louvor para já tomar posição, porque esse texto é a nossa bendita esperança. Eu quero que você vá para casa pensando nisso. Será que Deus se envergonhará de você? Será que Deus se envergonhará de ver você se apresentando como filho dele, mas não estar vivendo uma vida com os olhos na pátria celestial, esperando, buscando e desejando? Veja o que diz em Apocalipse 5, 12 e 13. Fiquem em pé e vamos ler todos juntos. Apocalipse 5, 12 e 13. Vamos lá então? Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Quem vai estar lá? O cidadão
da pátria celestial. Pátria celestial que é certa e segura. Por quê? Porque os antigos comprovaram, porque Jesus comprovou, porque os apóstolos comprovaram. Pátria gloriosa, a glória da pátria celestial é descrita somente no quadro do local, mas também é descrita no dono desse local, no artífice, no construtor e nos que lá habitarão. Por isso hoje eu quero que você, do fundo do seu coração, em nome de Jesus, olhe para dentro de você. Você está dizendo que vai estar lá? Você está se apresentando como cidadão dessa pátria celestial, mas o quanto você de fato tem esperado? O quanto você tem buscado? Quantos hoje estão buscando as coisas do mundo? Os valores do mundo? Quantos hoje não estão dedicando seu tempo a angariar coisas somente nesse mundo, idealizando e achando que a sua duração nessa terra será perpétua? O quanto você tem de fato desejado e desejado por essa pátria celestial? Se você entrou aqui e ainda não se arrependeu dos seus pecados, é triste dizer, você não vai estar lá. Não sou eu que estou dizendo, porque eu sou preconceituoso, nada disso. Quem fala é essa palavra. Arrependa dos seus pecados, creia em Jesus hoje como sendo seu Salvador. E quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, limpe-se mais. Amém ou não? Que desejemos a pátria celestial. Louvemos ao Senhor, que é digno de receber toda a honra